Bom dia a todos. Espero que tenhamos um bom dia e muita paz. Possamos fazer algumas reflexões. E hoje eu me senti particularmente feliz de ver o pessoal da juventude aqui. Nós somos jovens, eu também sou. Quando ocorreu esse momento, eu me lembrei de uma fala de Jesus em Boa Nova, de obra de Francisco Cândido Xavier e Espírito Humberto de Campos, em que Jesus termina a mensagem assim: ser velho ou ser novo neste mundo não importa, Simão. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, que possamos caminhar nessa mentalidade de ser de Deus. O ex-ministro da Educação da França, no ano de 2002, 2003, 2004, o senhor Luc Ferry, ele lançou uma obra intitulada Aprender a Viver, cujo subtítulo era Filosofia para os Novos Tempos. Nessa obra, o autor se propõe a contar a história da filosofia. Não toda a história da filosofia, mas ao menos grandes momentos do pensamento humano. E como essa obra se propõe a ser didática, ele iniciou introduzindo seus leitores ao conceito de filosofia, ao que viria a tratar essa questão da filosofia. Então ele contou que na sua graduação, seus professores mencionavam que filosofia viria a ser o desenvolvimento do espírito crítico, o desenvolvimento da autonomia. Outros professores seus, também do curso de filosofia, diziam que filosofia seria a arte de pensar, a arte de desenvolver o raciocínio, a reflexão. Mas, nessa obra particularmente, ele conta-nos que não se sentiu tão à vontade com essas definições de seus professores. E ele vem como um filósofo humanista secular. É preciso falar que no humanismo secular não acreditamos em Deus, mas essa é a opinião deles. Eles iniciam o pensamento, a introdução à filosofia da seguinte forma: diferentemente de Deus, ironicamente ele diz, se é que Deus existe, nós, humanos, somos mortais. Deus é imortal. E como somos mortais, nós estamos submetidos às angústias de todo mundo que é mortal. Porque nós somos seres limitados no tempo e no espaço. E segundo ele, os animais também são limitados no tempo e no espaço. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos finitos, que nós morremos. Os animais morrem também, mas ele parte de uma outra concepção, que, diferentemente dos animais, nós temos consciência que iremos morrer. E isso, a priori, seria uma questão que traria determinados incômodos para a pessoa humana. Por quê? Porque nós estamos submetidos às questões, às angústias que decorrem da morte. O que ele quer dizer com isso? Imaginemos que, por exemplo, qualquer casal, eles começam a se namorar, passam algum tempo, se casam, vão ter filhos, a barriga cresce, o pai vai tendo um afeto natural, o filho vai dando os primeiros passos, a gente vai aprendendo a amar essas pessoas. Da mesma forma que nós aprendemos a amar os nossos animais e qualquer tipo de coisa. Mas como nós sabemos que nós morremos e que essas pessoas que nós amamos também morrerão, então a gente estaria numa questão um tanto que angustiante, porque eu vou desenvolver o amor por essas pessoas, mas de repente, de um dia para o outro, talvez o menino morra de meningite ou de qualquer outra espécie de doença. E amar alguém e não ter alguém perto de nós seria uma espécie de angústia, seria uma situação difícil. Então, quando ele propõe a falar da morte, ele está propondo falar de uma questão que é irreversível. Quando algum parente nosso falece, digamos assim, algo irreversível. Ele nunca mais vai tomar o café da manhã conosco, ela nunca mais vai acordar na minha cama. E isso seria angustiante, essa ausência. E propõe ele que, para lidar com essa situação, a humanidade encontrou basicamente dois caminhos. E o primeiro deles seria a religião. Só que a religião seria baseada num conceito de fé, numa falta de raciocínio, segundo grande parte dos filósofos, segundo grande parte da filosofia.
Então, se existe essa situação angustiante da morte, de certa forma nós teríamos que viver sem sofrer com isso. O que ele propõe? Que as religiões, quando chega o momento da morte, de certa forma nos prometem que de um dia ao outro, de alguma forma, nós encontraremos os nossos parentes do lado de lá, do céu, ou qualquer outra forma. Só que grande parte dos filósofos entende que isso é uma questão inocente demais. Por quê? Porque eles não acreditam na imortalidade? Por que eles não acreditam em Deus? Por que eles não acreditam na fé? Primeiro porque a humanidade foi desenvolvendo uma noção que Deus é bom. Mas aí, se Deus é bom, de repente ele leva o nosso parente por uma doença. Se Deus é bom, como é que acontecem essas coisas naturais que tiram os nossos amigos daqui de um dia para o outro? Então, eles passaram a pensar que essas consequências, as guerras, não poderiam ser obra de Deus, ou melhor, que Deus não poderia existir. Porque se existisse Deus, Deus não permitiria que tais coisas acontecessem. Grande parte dos filósofos não acreditam em Deus por causa disso. Primeiro porque é uma promessa boa demais a gente ver os nossos parentes do lado de lá. E não acreditam em Deus também por causa dessas tragédias que ocorrem. Essas separações, as mortes, são difíceis? Naturalmente que são difíceis. Mas se eles pensam nisso como uma forma para não crer em Deus, seria importante pensar também que, por exemplo, Allan Kardec na questão 737 pergunta com que objetivo Deus permite que esses flagelos, que esses tormentos como os terremotos que morrem diversidade de pessoas, atinjam a humanidade. Mas a gente tem que parar para pensar que a gente está partindo de pontos de vistas distintos. Quando a gente está falando em filosofia, em ciência, em espiritismo, a gente tem que pensar uma coisa. No começo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec começa tratando de Deus e dos elementos gerais do universo. Quando Allan Kardec começa a tratar disso, o que ele quer falar? Acima de tudo tem Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito de um lado, matéria de outro. Então a gente tem a criação. Tudo bem? Tudo bem. Só que grande parte da filosofia retira essa noção que existe espírito. Não levam em conta que existe espírito, que existe reencarnação, que existe uma diversidade de coisas. Daí então que grande parte da filosofia se encontra baseada no quê? Na matéria, no materialismo. Grande parte da filosofia se encontra pautada na ciência? Se encontra. Allan Kardec era um rapaz, um moço, um homem de ciência? Era. E ele desenvolveu também uma questão que é interessante. Porque os anatomistas, os fisiologistas, e a maioria das pessoas que estudam as ciências biológicas, não acreditam de Deus, não acreditam em alma, não acreditam em espíritos. E os espíritos propõem o seguinte, que a metodologia de estudo, por exemplo, um anatomista, o bisturi, a dissecação, se ele vai dissecando o corpo humano e ele não encontra a alma, é porque a alma não existe. Essa é a conclusão dele. Mas a gente tem que levar em conta que a gente está tratando de elementos distintos do universo. Uma coisa é espírito, outra coisa é matéria. Daí então que é a questão do método. Hoje, existem métodos para a gente investigar questões materiais. Mas as questões espirituais, de uma forma ou de outra, foram sendo desenvolvidas pela metodologia espírita. A ciência espírita coloca o quê? A parte experimental do espiritismo, essa noção de relação com os espíritos, essa questão da mediunidade. É difícil investigar a mediunidade? É difícil. Ainda mais porque as metodologias são diferentes. Os elementos estudados são diferentes. Mas daí porque eu não acho a alma com bisturi, com microscópio, a concluir que não existe alma é uma coisa muito distinta. Porque eu estou estudando o elemento A e eu concluo que não existe B, então não faz sentido nenhum. É uma coisa que tem faltado ao mundo.
E naturalmente que vamos vendo que essa questão de Allan Kardec proposta, dos anatomistas, dos fisiologistas, é muito interessante. Porque hoje existe um movimento no mundo chamado o novo ateísmo. E o professor que lidera esse movimento de uma forma geral, ele é um biólogo da Universidade de Oxford. É uma pessoa intelectual? É uma pessoa intelectual. Mas a gente cai no que Allan Kardec diz. Essas pessoas sábias, quando elas querem estudar alguma coisa, elas limitam tudo à sua forma particular de ver. Então, quando eles saem daquele campo da matéria, eles não conseguem avaliar determinadas coisas. É preciso levar em conta que o que é ciência? Ciência é uma atividade rigorosa de estudo. Existem variadas formas de ciência, existem variados campos, existem todas as formas rigorosas de se estudar a ciência, de se estudar um objeto. Daí então, por exemplo, que quando a gente para pensar que a ideia de se acreditar em Deus e se acreditar em espírito é uma ideia primitiva, de onde é que ela surge? Por exemplo, algumas pessoas tendem que acreditar em espíritos é uma noção muito primitiva. E como que elas explicam que as pessoas primitivas acreditavam em espírito? Acreditavam em Deus? Que algumas, principalmente na Polinésia, alguns estudos de alguns antropólogos, como... agora eu não vou me recordar o nome. Mas o que eles observavam? Dentro daquelas tribos, os índios tinham rituais. Allan Kardec propõe que o espiritismo é de todas as épocas. Mas quando ele propõe isso, ele quer dizer que os fatos espiritistas, os fenômenos mediúnicos são de todos os tempos. Então, se você pegar uma tribo indígena, lá tem o cacique, mas tem o pajé. O pajé é uma noção de líder espiritual. Mas daí a gente conclui que todo mundo que crê em espírito, em espiritualidade, é um ser primitivo, é uma questão muito diferente. Na questão da antropologia, por exemplo, o senhor Andrew Lang, ele propõe que grande parte das teses eram incoerentes. Por quê? Eles acreditavam que os seres primitivos começavam a crer em Deus, em espíritos, por questões como, tipo assim, eu falo alguma coisa e há um eco. E esse eco, se não é meu, haveria de sair de algum lugar. Esse é, e eu não vejo ninguém do meu lado. Então daí surgia a ideia de espírito. Mas a gente acreditar que os seres primitivos conseguiam pensar dessa forma é uma ideia muito absurda. Porque a noção de questões abstratas, elas vão se desenvolvendo nos dias de hoje. Por exemplo, a ciência no dia de hoje, como é que ela funciona? Por hipótese. Ela pega um fato. Por exemplo, será que o organismo produz glicose, produz açúcar? Então vamos estudar isso. Será que açúcar vem para o corpo porque a gente come alguma coisa que tem açúcar ou porque o próprio organismo produz esse açúcar? Então os cientistas fizeram o quê? A gente pega um rato. A gente vai colocar alimentação nesse rato. Mas nesse outro grupo, não. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma questão abstrata. A gente está imaginando que existem hipóteses para acontecer alguma coisa, existem hipóteses que determinam outra coisa. Então você vê que a questão de imaginar hipóteses é uma questão atual. Hoje, como é que se busca falar da existência de Deus? Eu não acredito porque não se prova. Você só vai me provar se existir uma hipótese ou outra hipótese. Mas o que é interessante? É muito absurdo a gente pensar que a gente vai começar a pensar em Deus por causa de um eco. Que a gente vai começar a pensar em espírito por causa de um eco, por causa de uma imagem refletida em um lugar ou outro. Esses seres mais antigos, eles não tinham inteligência suficiente para elaborar hipóteses. É absurdo a gente pensar, bom, se esse eco não saiu de mim, é porque existe outra pessoa. E se eu não estou vendo outra pessoa, é porque um espírito falou? É uma questão muito boba. Quando esses seres... Para a gente ver essa questão da questão abstrata, como é mais difícil,
vê pessoas que têm dificuldade em fazer conta. Você fala, um número vezes o outro, um número mais o outro. Elas não conseguem. Mas quando elas concretizam, quando elas fazem 1, 2, 3, mais 4, 5, elas conseguem fazer isso. Quando as coisas são palpáveis, quando as coisas são objetivas, quando as coisas existem de fato, fica mais fácil. Como é que o pessoal antigo contava o tanto de boi que existia no pasto? Eles elaboravam um número que significava o número de pessoas? Não. Pegavam 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedras. Então, que esses seres primitivos, por não terem inteligência, precisavam de questões concretas. Daí então, que nessas tribos da Polinésia acontecia um fenômeno que é interessante, que é semelhante ao que ocorre no espiritismo, nas mesas mediúnicas. Eles ficavam em algumas cabanas e a partir dali começava a se elaborar uma fumaça ao redor deles. Para quem está entendendo o que a gente está falando, já está começando a falar de materialização. Estamos começando a falar disso. Então, que quando esses seres primitivos viam de fato alguma coisa, é que era possível acreditar que existia alguma coisa. Só que a gente pensa que isso é uma questão antiga. Mas não é tão antiga assim. Porque Charles Richer, fisiologista, foi constatando a noção de ectoplasma. Como é que funcionava essas experiências? Em uma cabine com médium separado. Da mesma forma que nas tribos antigas da Polinésia, havia uma espécie de oca, uma coisa assim. E a partir daquilo, naquela cabine, ia se formando um ectoplasma, ia emanando uma fumaça. A partir daquela fumaça que emanava, era constatado que existia espíritos, o espírito de Kate King, por exemplo, que se materializava. Daí então que a gente vai vendo que, por uma questão de metodologia, com o passar do tempo, foi se tornando real aquela noção de que espírito existe, de que imortalidade existe, e que essa coisa não é uma questão antiga. Então, o que acontecia quando materializava-se Kate King era a mesma coisa que acontecia no tempo antigo. Então, aqueles primatas, aqueles seres antigos, de fato, viam o que acontecia. Eles não imaginavam que tinham um espírito que pudesse fazer uma coisa. Porque quando a gente vai parar para pensar em questão de lei de adoração, nós vamos vendo que, com o passar do tempo, os seres humanos foram adorando coisas distintas. Então, a litolatria, foram adorando pedras. A fitolatria, foram adorando vegetais. Só depois que foi havendo esse politeísmo de adorar uma diversidade de deuses, que era uma diversidade de espíritos, para depois chegar na noção de adoração de um Deus só. Tá, então a gente vai vendo que a lei de adoração, ela vai seguindo um progresso. Mas agora você me conta uma coisa. Como é que a gente vai imaginar que um ser primitivo vai adorar uma árvore se a árvore não responde, se a árvore não fala com ele? Ele vai ter que imaginar que a árvore fala com ele. Mas vamos parar para pensar que se existe essa questão do ectoplasma, se existia materialização, ou se existiam aquelas as produções verbais, as produções de sons mediúnicas, o que acontecia se um ser primitivo olhasse para uma árvore que nem eu olho para essa garrafa e um espírito produzisse um som? Será que ele ia pensar que aquela árvore era mágica? Ou ele ia pensar que existia um espírito que estava falando com ele? O espiritismo começou, de uma forma geral, com aquela movimentação das mesas girantes. O que era? Aqueles médiuns de efeitos físicos, aquela manifestação de espíritos que conseguiam movimentar aquelas mesas, que conseguiam responder, que conseguiam fazer aquilo de forma inteligente. Então, a gente parte da realidade que é possível a movimentação de objetos. E essa movimentação já foi constatada cientificamente? Já foi constatada cientificamente, porque essa produção de ectoplasma poderia movimentar objetos. Então, a gente vai vendo que existem formas e formas de se ver a vida. Algumas são baseadas em ciência? São. Outras são baseadas em ciência, como o espiritismo? Também são.
Só que aquela ideia de que não se existe alma porque pelo bisturi você não consegue ver, você está partindo da ideia que você está estudando um outro elemento e não o elemento espiritual. Daí então que Allan Kardec, ao propor essa tríplice noção do espiritismo, filosofia, ciência e religião, colocou 3 formas de o homem poder ir pensando que é possível enfrentar essas angústias da morte de forma mais racional possível. Daí então que quando as pessoas, os ateus, dizem que não acreditam em ressurreição do Cristo, porque isso parece um bando de bobagens mitológicas daqueles seres primitivos, a gente está ignorando que tem coisas que aconteceram em todas as épocas da humanidade e vão continuar ocorrendo em todas as épocas da humanidade. Daí então que essa questão de angústia, da morte, esse medo da separação definitiva dos parentes, ela já pode ser começada a ser superada pelo Espiritismo. O senhor Herculano Pires tinha escrito uma obra denominada de A Relação entre o Espírito e o Corpo. Ele não havia publicado essa obra, mas a Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, como tem uma diversidade de materiais deles, publicou essa obra. E nessa obra a gente vai vendo que na Rússia, na antiga União Soviética, fora constatado que, por uma instrumentação, que era possível, no momento da morte, ver algo se desprendendo do corpo. Só que isso é interessante para a política, que é baseada em economia. Isso não é interessante. Isso é muito difícil, porque uma descoberta de tal porte, ela muda a forma de viver dos outros. O livro de Luc Ferry chamava Aprender a Viver. Só que nós temos aprendido a viver levando em conta que somos mortais e que aqui acaba tudo. A diferença é que nós não somos mortais e aqui não acaba tudo. É importante entender, então, que o Espiritismo tem essa noção de ciência? Tem, é constatada. Tem essa noção de filosofia? Tem, mas a gente tem que desenvolver a noção de filosofia que existe no Espiritismo. Por quê? Porque grande parte da contradição entre ciência e filosofia era acreditar-se em tudo de forma não racional. O maior ateu dos dias de hoje, ele fala que fé é crer em algo que não há evidências. Mas então quando você passa a acreditar em espírito, você vai ver que existem evidências, que existem espíritos desde as épocas primitivas. É de muito tempo que existe espírito. Então agora a gente está começando a falar de uma filosofia, mas não apenas com crença, mas com base em pensamento, com base em constatação, por base de diferentes metodologias. É importante a gente começar a pensar nisso, que o Espiritismo vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então ele tem um caráter filosófico, tem um caráter de ciência e tem o seu caráter religioso. Porque o que aconteceu com o desenvolvimento da filosofia? E agora vamos entrar direto na questão do humanismo. O humanismo quebrou o Espiritismo? De forma alguma. Os pensamentos da época, eles acabavam com o quê? Com a autoridade religiosa. Nunca acabou com o Espiritismo. Quem que é autoridade aqui no Espiritismo? Quem? Nenhum de nós. O Espiritismo não nos propõe para a gente aquela fé cega no sentido de que algumas religiões, como existiam autoridades, falavam, Deus quer que você faça isso. O Espiritismo não nos propõe isso. O que, aliás, seria bom, importante pensar, porque esse
ateu dos dias de hoje, ele fala, eu não posso crer que a religião é uma coisa boa, porque lá tem povos brigando entre si. Tem gente que vai ser apedrejado porque fez alguma coisa de sábado. Como é que eu posso acreditar nisso? Como é que eu posso acreditar que a religião é uma coisa boa? Mas o Espiritismo não propõe para a gente nada disso. O Espiritismo é muito diferente, porque ele fala da lei de liberdade. É importante a gente entender também que o Espiritismo não poderia ter sido lançado há muito tempo atrás. Tinha que ter sido lançado em 1857 mesmo. Por quê? Porque quando os filósofos foram vendo, olha, essa questão de autoridade religiosa não existe, essa questão de céu não existe, eu estou vendo o céu, eu tenho instrumentos científicos que me fazem ver as estrelas. Essa questão de que o mundo é um todo acabado e perfeito é mentira, a estrela que estava ali não está mais ali. Então a gente ia começando a questionar a perfeição do mundo, a gente ia começando a questionar uma diversidade de coisas. Só que o Espiritismo não propõe que o mundo é estático, de forma alguma. Nunca negou esses ciclos que a Terra passa. Nunca negou a regeneração moral do mundo. Quando grande parte dos filósofos acabaram com essa noção de Deus, de religião, eles passaram a pensar numa coisa que é muito interessante também. Por exemplo, se não me engano é Rousseau. Rousseau trabalhou uma diferença do homem e do animal. Você vê falar do reino animal no Livro dos Espíritos? Vê sim. Dos homens? Também. O que era proposto por Rousseau? Que o homem não era determinado por si. O homem é capaz de fazer a sua história. Onde que ele propunha isso? A diferença do homem e do animal. O animal, ele é movido pela sua natureza. Digamos assim, pelo instinto, para a gente colocar nos termos espíritas. Pelo seu instinto. Então, a forma de se comportar do animal, você pega, por exemplo, digamos assim, um cachorro. O cachorro pode estar com fome, só que se tem um alface ali, ele não come. Aquilo mata a fome. É como se ele não tivesse inteligência, que determinadas coisas são feitas desse jeito. O exemplo de Rousseau é exibido na forma de um pombo e de um gato, na verdade. Mas o que foi proposto de essencial por ele? A gente vê que tem determinados animais que comem, por exemplo, pira, assim, mas na maioria deles, eles não fogem muito da alimentação natural deles, que a natureza propõe a eles. E Rousseau propõe assim, se o homem é regido por instinto, quer dizer, se o animal é por instinto e o homem é por inteligência, quer dizer que o futuro do homem não é pré-determinado, porque a gente tem a capacidade de pensar. Então, para pensar no que a gente está falando aqui. Quando eu digo que eu tenho instinto, a forma de se comportar do gato hoje é a mesma de 500 anos atrás. É uma forma natural, proposta pela natureza. Ele sempre se comportou dessa maneira. Mas o homem tem pensamento. Então, se o homem tem pensamento, quer dizer que ele tem história. Porque a história do homem hoje não é necessariamente a realidade de 500 anos atrás, como era dos animais. Se a gente tem pensamento, a gente tem uma liberdade que não está na natureza como dos animais. Por exemplo, os animais sentem fome e vão comer. A gente sente fome, vai comer, mas aí a gente pensa, é gostoso comer, eu vou comer mais. Então o animal se encheu e para. A gente não, pelo pensamento a gente consegue fazer mais coisas. Consegue? Quando ele propõe que pelo pensamento a gente tem liberdade, o que ele está propondo? A noção de que o homem pode se aperfeiçoar. Perfectibilidade. Porque o animal que é regido pelo instinto, digamos assim, a grosso modo ele pode se aperfeiçoar. Se a natureza determina a forma dele agir, ele vai sempre agir do mesmo jeito. Mas não. O homem é diferente. Ele pensa. Então ele não precisa agir sempre do mesmo jeito. E isso a gente está falando de Rousseau. Acabou aquela ideia do mundo. Então, se o homem não precisa agir sempre do jeito, eu não preciso agir de modo instintivo na religião. Como se uma autoridade servisse de instinto, mandando o que eu devo fazer. Eu devo pensar, porque eu tenho a capacidade de pensar.
Então, por exemplo, nas guerras santas, porque esses autores entendem que religião é ruim com base nessas coisas. Na Guerra Santa, o Espiritismo é a favor de alguma guerra santa? É a favor da gente matar alguém porque diz que Deus mandou a gente matar alguém? Em hipótese alguma. A ideia que está quebrada é da religião antiga. Não essa hipótese de religião que o Espiritismo propõe a gente. Essa hipótese de religião que é preciso pensar que a gente se aperfeiçoa. Não essa hipótese de religião boba. Deus manda eu fazer alguma coisa, eu faço. Por quê? Porque o Espiritismo nos propõe que há um aspecto filosófico. Então a gente tem que pensar. Sócrates dizia que uma vida não pensada não vale a pena ser vivida. Ele pensava nos atos dele e teve uma serenidade na hora da morte absurda, que era a angústia de grande parte dos filósofos. O que a gente vai fazer com a morte? Mas ele tinha serenidade na morte. Daí então, a gente tem liberdade, a gente tem perfectibilidade, a gente não precisa agir sempre da mesma maneira, não existe autoridade religiosa, então eu não preciso fazer o que me mandam. E isso é muito válido nos dias de hoje, porque, por exemplo, quando estamos falando de Rousseau, essa ideia de liberdade foi desenvolvida depois por Immanuel Kant. O que ele trabalhou, Immanuel Kant? Ele falou, olha, não é mais a religião que determina o que é certo e o que é errado. Não é o instinto que vai me determinar, é a minha cabeça. A forma de pensar vai me determinar isso. Só que, segundo Luc Ferry, Immanuel Kant trazia alguma coisa que é muito interessante e coincide muito com o Espiritismo. Porque é preciso que se haja moral no mundo. A gente não pode crer que a guerra é uma questão que vale a pena. É por isso que os ateus que criticam a religião não entendem como Deus pode determinar que a gente se mate. Mas vamos pensar um pouco em filosofia. A gente tem que pensar em cima das coisas. Quando a gente diz em jihad, guerra santa, quase sempre a gente pensa em matar o outro, matar o inimigo. Mas se a gente parar para pensar em questões abstratas, a gente está falando de desenvolvimento da inteligência agora, o inimigo meu é o orgulho, o inimigo meu é o egoísmo. Que a gente chega a essa noção no Espiritismo. Então a guerra santa, na verdade, não seria o quê? Matar o outro. Seria matar essas questões negativas dentro de mim. É uma noção de guerra santa? É. Mas a gente precisa desenvolver inteligência para pensar nisso. A gente tem que ter liberdade de pensamento. O que acontece? Olha, você vai para o céu se matar. Se essas pessoas filosofassem, calma lá. Será que a guerra santa deve ser feita dessa forma? Quando Luc Ferry propõe 5 grandes momentos da história da filosofia, ele trata do cristianismo. Porque tinha filosofia no cristianismo? Tinha. Era a interpretação dos textos antigos. Nesse sentido se desenvolvia a forma de pensar. Se tua mão for motivo de escândalo, corta e joga longe, porque é melhor entrar na vida sem uma mão do que perderes a alma. Cortar a mão. Não, eu preciso pensar que eu posso pensar. É possível filosofar. Eu vou entrar na vida. Eu vou entrar na vida como? Jesus já falou, é preciso nascer de novo para ver o reino do céu. Nascer de novo. Será nascer de novo? É reencarnar. Naquele tempo antigo, a gente vai entendendo porque o Espiritismo é o cristianismo primitivo, redivivo. Traz essa noção de espírito, de mortalidade na alma. Traz a noção de que é preciso pensar, é preciso submeter a Deus, mas não assim, dessa forma como você entende. Que grande parte do tempo entendeu. Faça isso porque Deus está mandando. Não é porque Deus está mandando. Será que Deus não dá liberdade da gente errar? Pensou se toda vez que a gente fosse errar, caísse um raio na cabeça da gente? Para a gente não errar. Não tem jeito. Deus deu liberdade para isso. Deus fez leis, e a gente vai vivendo de acordo com ela. Aqueles buracos da filosofia vão sendo preenchidos pela ideia de espírito, pela ideia de reencarnação, por mais que a gente queira negar. Mas isso existe. Isso existe. Agora vamos lembrar um pouco de Immanuel Kant, porque a gente começou a falar disso. Existe liberdade, não é o instinto que determina.
O que Emmanuel propunha na questão da moral? Vale lembrar também que Emmanuel Kant trabalhava moral de forma diferente de ética. Moral, do latim, é entendido como costume, mas ética também costume, mas ele trabalhava com uma forma diferente. Moral era o conhecimento dessa forma de ver, do que é correto ou não, mas a ética era a aplicação prática. A ética era a aplicação prática daquilo que a gente entendia como correto. Jesus falava, naqueles tempos antigos, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Então a gente vai vendo que em diversas áreas do pensamento, Jesus foi mandando seus emissários para que a gente retomasse aquele pensamento antigo. Ele veio viver as leis. Emmanuel Kant propõe, a gente tem um conhecimento, mas a gente pode viver esse conhecimento. E ele dizia também, Emmanuel Kant, segundo Luc Ferry, o seu pilar da moral de Emmanuel Kant baseava-se em boa vontade, desinteresse pessoal e universalidade da moral. O que ele entendia por boa vontade? Ele dizia que o ser humano, de uma forma ou outra, era inclinado para o egoísmo. Em que consistiria a boa vontade? Na gente superar esse egoísmo. Vocês já viram essa noção do Espiritismo? É lógico que a gente já viu. A gente superar esse egoísmo, agir em prol do outro. Essa moral foi desenvolvida pelos filósofos, que também é proposta no Espiritismo. Essa boa vontade, da gente superar esse egoísmo e sossego. Toca o telefone e fala, vai você. A gente nem pensa no cansaço do outro. É espontâneo. A gente tem uma tendência ao sossego. O bebê chora. Não, eu já fui 5 vezes hoje, vai você. Mamãe, eu cheguei cansado do trabalho. Vai você. A gente tem uma tendência ao egoísmo, a gente quer o nosso sossego. E o que é essa tendência natural? A gente tem uma tendência natural. Mas a gente pode superar essa tendência natural, a gente tem liberdade. Essa superação era boa vontade de Emmanuel Kant. Mas o que eu acho curioso é que na moral de Kant, desenvolvida pelo humanismo, a gente tratava do desinteresse pessoal. A virtude consistia no desinteresse pessoal. Então, quando a criança chora e eu vou lá para minha esposa não se levantar, eu não estou pensando em mim. Eu estou desinteressado do meu cansaço, do meu dia. Eu vou lá. Eu estou pensando na minha esposa. Então a gente está pensando no próximo. Desinteresse pessoal fazia parte da moral de Kant, de Emmanuel Kant. Segundo Luc Ferry, o ex-ministro da Educação da França. Eu acredito que ele sabe do que ele está falando. Então, desinteresse pessoal. E quando Allan Kardec começa a tratar de virtudes e vícios, Allan Kardec pergunta, qual é a mais meritória das virtudes? E os espíritos vão comentando. Não, todas as virtudes são meritórias, porque indicam progresso, mas a virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Quando você lê no seu Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo foi elaborado por mais de 18 séculos, é porque isso é verdade. Precisava que até mesmo os ateus seguissem uma moral. A gente pode falar que a gente não crê em Deus porque não há prova de Deus. Mas se a gente for coerente de que eu só acredito naquilo que for provado, eu só vou acreditar em Deus quando provar que Deus existe. Mas eu só vou falar que Deus não existe mesmo quando eu provar que Deus não existe. Allan Kardec propõe isso também. Provem que Deus não existe. Porque existe uma noção lógica de causalidade. Se tem uma causa, tem um efeito. Mas o que dizem? Não, o mundo se desenvolveu por evolução. Não foi criado por Deus coisa nenhuma. Mas se a gente é coerentemente o suficiente, esses ateus poderiam dizer que Deus não existe? Não. E o maior ateu do mundo, que desenvolve a ideia de o novo ateísmo, ele desenvolveu uma escala de ateísmo, de 1 a 7. E nessa escala de 1 a 7, ele é 6. Ele é 6. Ele não é 100% descrente em Deus. Ele não é 100% descrente dos valores da religião. Porque quando ele pega a Bíblia e ele quer criticar, por exemplo, a Bíblia, o que ele faz? Ele pega um apedrejamento que tem lá. Ele pega uma guerra que tem lá. Aí, porque ele pega uma parte do todo
ele diz que o todo é ruim. Então é incoerência. Quem tem raciocínio lógico, quem tem cabeça, vê que é isso. Então, o Espiritismo vem nos trazer essa nova forma de viver. A gente via falar de Chico Xavier, a era do Espírito. A gente tem essa perfectibilidade que surgia da ideia de Rousseau, que tem no Espiritismo também. A gente tem liberdade. Não é porque uma autoridade, alguém diz que Deus diz que eu tenho que fazer isso que eu vou fazer. Eu vou fazer por causa do entendimento que eu vou desenvolvendo com essa capacidade de raciocinar, que a gente tem que voltar a ter isso no Espiritismo de hoje. Que os cristãos antigos tinham filosofia, eles pensavam os textos antigos. Não era uma matéria de escola que a gente deixava passar. Então, quando o Espiritismo vem nos falar de liberdade, quando o Espiritismo vem falar de leis morais, quando o Espiritismo vem falar que é religião, é ciência, vem falar que é filosofia, a gente vai vendo que não é besteira, mas a gente tem que parar para pensar nisso. Porque se a gente fosse condicionado a alguma coisa por instinto, se a gente tivesse uma tristeza, a gente ia ter o instinto de ser triste para o resto da vida. Mas não é assim. E a gente vai vendo como há uma inteligência maior nessa questão da morte, que para muitos é um problema. É justamente essa questão da morte que vai dando responsabilidade para a gente. Para conversar com qualquer estudante. Se ele tem 3 meses para fazer um trabalho, é uma coisa. Se ele tem é um desespero. Se ele tem 2 dias para fazer o trabalho, ele vai e faz aquilo, porque ele sabe que o tempo é curto. Então o tempo curto dá noção de responsabilidade para a gente. Essa vida pequena que a gente tem, dá noção de responsabilidade para a gente. E é por isso que há uma inteligência maior nisso. Porque se eu tenho pouco tempo para aproveitar, eu tenho que fazer o meu melhor. Independente das circunstâncias. Porque eu não sou só instinto, eu tenho inteligência. Eu tenho liberdade. Eu já posso entender que adorar a Deus não é uma questão primitiva. Eu já posso entender que adorar a Deus no Espiritismo não é rezar apenas. Os Espíritos vêm falar, quando tratam da lei de adoração, sobre a oração, que a melhor oração são as atitudes. Daí então que quando Jesus falava de vigiar e orar, é orar, sim, mas é orar com as atitudes. Não é só parar para rezar depois de ter feito tudo errado. A gente não tem instinto que determina a gente nascer errado, a fazer tudo errado. A gente não tem instinto que determina a gente ser depressivo pro resto da vida. É lógico que não é assim. Não é desse jeito. E é por isso que a gente tem inteligência, que a gente tem perfectibilidade, que a gente vai conseguir se conduzir de forma diferente. Eu me lembro de Viktor Frankl, quando ele contou que conheceu um rapaz que havia sido acidentado. Só mexia do pescoço para cima. A cabeça que o mundo tem é de quem só mexe do pescoço para cima, é que alguém é inútil para a sociedade. E ele falou, não, esse sofrimento que eu tive vai me ajudar a ser um melhor psicólogo, porque eu vou saber entender as dores do mundo. E foi estudar. Então a gente tem perfectibilidade. E é por isso que quando você lê o Evangelho, quando você vê que Jesus olha para Dimas, ele promete que ele entrará no reino dos céus. E quem era Dimas era o ladrão. Não ia entrar naquele dia no reino dos céus. Não ia ter paz, a gente entende isso como paz, não é um lugar assim, como aqueles filósofos antigos tinham essa noção de tudo ser concreto. Então eu vou ter paz de espírito. Eu vou me sentir no céu, porque eu vou me conduzir bem na vida. E essa vida não acaba, é apenas uma responsabilidade. Assim, senhores, o que nós queremos dizer com isso é que devemos ter uma responsabilidade com o estudo do Espiritismo. Porque quando a gente está falando disso, a gente não está falando besteira.
Eu sou uma pessoa que tem muito pouco conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimentos de filosofia mais que eu teria a capacidade de ver muito mais. Mas o Espiritismo é muito claro. Daí então que quando as filosofias nos ensinam a aprender a viver, a gente vai vendo que o subtítulo de Luc Ferry é exatamente o que o Espiritismo nos propõe: a aprender a viver. Tenhamos muita paz, senhores. Muito obrigado.